Olá, boa noite. A Central das Eleições está entrevistando esta semana os candidatos à vice-presidência da República das 5 chapas mais bem colocadas na última pesquisa Datafolha. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio realizado na presença dos representantes desses partidos. Nessa nova rodada de entrevistas, vamos questionar assuntos polêmicos, abordar temas que marcaram cada uma das candidaturas e tratar da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Hoje a nossa entrevistada é Ana Amélia, candidata a vice de Geraldo Alckmin, do PSDB. Ana Amélia nasceu em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, tem 73 anos, é jornalista e entrou para a política em 2010, quando se elegeu senadora pelo Rio Grande do Sul. Amanhã vamos entrevistar Eduardo Jorge, vice de Marina Silva da Rede. Na quarta, Fernando Haddad, vice do PT. E na sexta-feira, o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, do PSL. Ontem, entrevistamos Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes, do PDT. Participam comigo desta série de entrevistas os meus colegas Merval Pereira e Cristiana Lobo, Fernando Gabeira e Andréa Sadi, Miriam Leitão e Gerson Camarote. Eu vou ser o mediador. Candidata, muito obrigado pela presença da senhora. Boa noite. Quem tem que agradecer sou eu, meu caro amigo, mas aqui eu vou ser apenas uma entrevistada. A nossa entrevista, candidata, terá 1 hora de duração. E a primeira pergunta a ser dirigida à senhora será da minha colega Andréa Sadi. Andréa. Boa noite, senadora. Senadora, minha primeira pergunta é sobre corrupção. A senhora tem um discurso muito forte no combate à corrupção, mas integra o Progressistas, que é um dos partidos mais investigados, com mais investigados na Operação Lava Jato. Ele ficou tão desgastado que precisou trocar de nome, de PP para Progressistas. Minha pergunta para a senhora é a seguinte: por que, diante de tantas investigações, a senhora não saiu do partido? Primeiro porque, Andréa, obrigada pela pergunta, que ela tem sido uma pergunta frequente, por razões óbvias, por questionar possivelmente a minha coerência. Eu continuo no mesmo lugar. Eu me filiei ao Partido Progressista porque no Rio Grande do Sul é um partido que tem uma condição de liderança, é o maior partido em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores também. É um partido que é presidido por um líder de grande respeitabilidade, Celso Bernardi. Temos uma bancada de 6 deputados federais, 7 deputados estaduais. E eu tenho muito orgulho de representar este partido, que é diferente dos demais progressistas. O fato de mudar o partido não foi apenas o Progressistas. Os outros partidos também mudaram o nome, a sigla. O PMDB passou a ser MDB, para voltar ao que era antigamente. Então, essa mudança apenas foi, talvez, conceitual, não para mudar, porque não descaracteriza. O mesmo grupo está aí. Mudar o nome não alteraria nada. Mas a minha regra moral, André, é a mesma que eu tenho. Continuo combatendo. Lava Jato, para mim, é uma referência para o Brasil. No combate àquilo que é talvez a doença mais grave da política brasileira, uma espécie de câncer que tem provocado uma situação de absoluto descaso com o dinheiro público em relação aos desmandos e ao consumo. Então, por isso que hoje a sociedade brasileira tem, olhando a política, digamos, uma aversão ao que está acontecendo, e por isso o desgaste do Congresso Nacional. E aí a razão maior de eu ter aceito esse desafio é de trazer para o debate político, junto com o presidente Geraldo Alckmin, uma medida e uma forma de fazer uma reforma política de fato, de direito, não arremedo, como foi feito até agora. As reformas são apenas meia sola, mas uma reforma profunda no sistema partidário, no sistema político mesmo, para evitar que a corrupção contamine e continue contaminando. Mas, candidata, a senhora falou no partido no Rio Grande do Sul, a senhora sabe que não existem 2 progressistas. O presidente da legenda, o Ciro Nogueira, ele está denunciado por obstrução de justiça. O ex-líder da Câmara, o deputado Eduardo da Fonte, também. O Nelson Meire. Eu posso ficar aqui falando a noite inteira e a senhora vai concordar comigo sobre esses investigados na Operação Lava Jato e outras dentro do próprio partido. Isso não afeta o discurso da senhora sobre o combate à corrupção? Porque se eu não estou na Lava Jato... Mas dentro do partido? Se eu não estou na Lava Jato, se eu tenho ficha limpa,
por que isso vai me contaminar se eu não mudei de minha posição? Eu estaria preocupada. Mas a senhora faz críticas ao partido? Se eu estivesse envolvida, eu não tenho convivência dentro do partido. Eu tenho convivência com o exercício do meu mandato, com toda a capacidade que eu tenho como legisladora, em 8 anos, 5 leis aprovadas, uma emenda constitucional, e tenho que dar satisfação ao meu eleitorado e à sociedade brasileira. O fato, cada um tem que pagar, André, pelo que faz. Eu tenho que ser cobrada pelos meus atos. Eu não posso pagar pelos erros, pela corrupção feita por agentes do meu partido. Eles têm que ser acusados, têm que ser investigados, têm que ser julgados. E esse trabalho pertence às instituições responsáveis por isso no Estado Democrático de Direito. Se forem condenados, têm que pagar pelo que fizeram. A régua moral é a mesma para o adversário e para o correligionário. Mas o eleitor não pode entender isso como uma omissão da senhora? Não entende, porque a forma como eu sou tratada, a forma como eu sou vista no meu exercício parlamentar, nas minhas atitudes, não apenas no meu discurso, na prática, eu gasto apenas 30% do que eu tenho direito de gastar no exercício do mandato. Eu não tenho auxílio moradia. A minha atitude, os meus atos são representados por coerência com o que eu falo e com o que eu faço. Então, eu não tenho que dar explicações a respeito dos erros dos outros. Eles têm que dar explicações para a justiça. E todos que cometeram corrupção têm que se explicar para a justiça, serem condenados e pagar pelos erros que fizeram. Régua moral igual, não tem complacência. Quando eu apoiei a Aécio Neves em 2014, quando nós ganhamos a eleição no Rio Grande do Sul com esse apoio. Eu estava de um lado, a Aécio Neves, e do outro lado estava o Ciro Nogueira, apoiando a Dilma Rousseff, no debate na Rede Globo, no Projac. Então, era interessante ele de um lado e eu do outro lado. Quando veio a revelação de que o Aécio estava naquela gravação terrível com o Joesley Batista, naquele momento eu não tive nenhuma dúvida, André, até para provar dessa questão da minha régua moral. Eu fui uma das 5 senadoras que subiu à tribuna para dizer: cumpra-se aquilo que a Suprema Corte decidiu em relação a Aécio Neves, que eu afaste do mandato. Eu fui lá fazer isso, tendo sido aliado em 2014. Então, eu sempre tive essa questão de coerência. Então, eu não posso ser cobrada dos atos praticados pelos outros. Seria o mesmo que um pai ser condenado pelo crime cometido por um filho. Então, nesse caso da política, é assim também. Eu não tenho constrangimento, lamento profundamente, lamento a prisão do Lula. Eu acho que a política brasileira, esses fatos realmente contaminam o problema político e desgastam a imagem da política. E na democracia, se nós anularmos o sistema democrático, nós estaríamos aí abrindo um fosso cada vez maior. Camarote, obrigado, desculpa. Não, candidata, a senhora falou de fatos depois do seu mandato, depois da sua filiação. Mas a senhora se filiou ao PP já sabendo, em 2010, 2009, da existência do mensalão. O PP teve protagonismo com José Janine, que era líder, poderia citar o Pedro Correia, todos ali na linha de investigação e depois condenação no Supremo Tribunal Federal. Como é que a senhora escolhe justamente o PP diante já de uma situação nacional já conhecida? Porque o PP do Rio Grande do Sul é diferente, como os outros partidos no Rio Grande do Sul são diferentes dos partidos nacionais. Primeiro, e qualquer outro partido, Camarote, que eu me filiasse, eu teria os mesmos problemas. Então, todos eles estão contaminados de alguma maneira. Então, eu teria dificuldade. E vou repetir, escolhi o PP, fui eu que escolhi o PP, o Progressista no Rio Grande do Sul, pelas credenciais que tem a direção do partido no Estado, figuras notáveis, pessoas de grande valor e que honram a história política do nosso Estado. O Celso Bernardi é uma representação muito clara dessa coerência, dessa responsabilidade e do respeito que ele tem no trânsito com todos os partidos, inclusive com os partidos de oposição no Rio Grande do Sul. Merval Pereira. Senador, a senhora acabou de dizer que cada um responde por seus atos. Mas a senhora faz parte da chapa do PSDB, Geraldo Alckmin, e em São Paulo, agora, diversas denúncias contra funcionários do governo, secretário preso, as obras do Rodoanel colocadas em discussão e muitas denúncias envolvendo isso. Então, como é que a senhora lida com isso? Lida com essa aparente contradição de ser companheira de chapa
de um governo paulista que está sob intensa investigação e acusação. Merval, se o presidente Geraldo Alckmin não fosse ficha limpa e se tivesse algum processo contra ele, seguramente eu não estaria nessa chapa. Eu confio plenamente na seriedade, na transparência, na responsabilidade, porque quando sempre conversamos, falamos sobre Lava Jato, sobre a necessidade de preservar esta operação, que, como eu disse, é um divisor de águas no sistema político, no sistema judiciário brasileiro, em relação à valorização das instituições. Então, da mesma forma, em relação a isso, eu tenho certeza e a convicção de que todas as explicações, isso aconteceu em relação ao Rodoanel, que foi uma questão de um edital publicado, que os esclarecimentos já vieram para a revista Crozoé, e também a questão relacionada à merenda escolar, que eu já vou falar no caso de São Paulo, que foi uma cooperativa que fez um contrato e que essa cooperativa cometeu o erro porque na licitação da compra da merenda era obrigatoriamente que a compra fosse de pequenos agricultores familiares. Estava comprando absolutamente do comércio, que não era aquilo que estava explícito e exigido no edital. Ora, então, um erro de origem na execução daquilo que o contratado se comprometeu a fazer. Então, eu penso que essas coisas todas têm que ser transparentemente investigadas. Quem deve tem que pagar pelo erro, doa a quem doer. Não tem que ter complacência nem tolerância com ninguém, seja da mais alta posição que tiver, da média ou da inferior, qualquer uma tem que pagar. E no momento que eu entender que tiver alguma coisa equivocada que me cause constrangimento, doloroso, ou que eu não possa aceitar, certamente tomarei a decisão. Já disse que não serei uma vice decorativa, falei com o presidente Alckmin que não serei uma vice decorativa, mas teria a lealdade para dizer, olha, esse caminho não está certo, vamos por esse outro caminho. Então, essa é a forma que eu tenho de ser, com franqueza, com respeito e com transparência. Quer dizer, o PSDB, os problemas do PSDB a nível nacional, a senhora acabou de citar o caso Aécio, eu citei os casos em São Paulo. A senhora não acha que o PSDB esteja maculado por essas denúncias nacionais? Todos os partidos estão, de alguma forma, maculados, Merval. Todos eles. Todos eles estão maculados. Inclusive o PSOL. Porque o caso que aconteceu no incêndio aqui no Rio de Janeiro tem a ver, sim, com esse partido. Que eu também, como acreditei que o PT seria diferente, como colega de vocês, jornalista que fui durante tanto tempo, eu acreditei na sinceridade de que o PT seria diferente. E ele foi até o começo, quando o Lula fez uma reforma da Previdência, e por fidelidade partidária ele expulsou a Luciana Genro, ele expulsou o Babá, ele expulsou a Heloísa Helena. Então eu acreditei nisso. E vi que as coisas não foram assim. Depois ele assumiu, veio o Mensalão, veio o Petrolão, e eu perdi aquela crença de que você teria um partido genuinamente puro, com fidelidade partidária, consistente na sua doutrina. Agora, o que a gente está vendo, a autonomia das universidades mostrou aqui uma gestão, eu diria, precária, porque a autonomia é a autonomia inteira. O exercício do orçamento da universidade é feito com a autonomia. Então, o reitor tem a autonomia para fazer a gestão da universidade. Então, agora quer se jogar que o dinheiro não veio e tal, acho que a gente tem que ver as coisas como elas são. Então, está contaminando, inclusive, o pessoal em relação a isso, que precisa das explicações necessárias à sociedade brasileira. Essa questão... A questão de recursos que foram, para onde foram os recursos? Há transparência nessa contabilidade, nesse orçamento? Essa questão envolvendo o PSOL, agora toda a diretoria do PSOL e uma do PCdoB, né? A coalizão mostrando seus defeitos, né? Quer dizer, os partidos ligados ao governo e aparelhar as empresas públicas, as instituições públicas, acaba dando nisso. O problema não é que a Cristiana Lobo vai entrar na discussão. Porque a minha pergunta tem a ver com isso. A senhora é claramente a favor da Lava Jato, acabou de falar aqui, e isso a gente viu no Senado ao longo desses últimos anos, mas a gente viu também uma movimentação dos partidos que têm seus enrolados na Lava Jato em tentativas de votar matérias como mudar a lei da delação premiada, ou então
aprovar aquele projeto numa forma menos... que o Ministério Público não aceitou, sobre abuso de autoridade. E isso aconteceu ali no Senado e não prosperou porque... Eu estava do outro lado. Exatamente. Eu sempre estive do outro lado. Exatamente. Defendo prisão em segunda instância. Essas questões são, para mim, cláusulas pétreas. Abuso de autoridade, tudo isso eu estava do lado. Exatamente. Por isso eu falei, a senhora sempre foi muito a favor da Lava Jato. E pegando o gancho do que o meu avô estava falando de coalizão, agora os coligados da chapa, eles estão todos ali enrolados. E a gente vê movimentos para trazer esse assunto de volta. Minha pergunta, como lidar com essa contradição? Ou a senhora não teme que, ganhando a eleição, esses partidos venham pressionar o governo, que tem como vice a senhora, que é tão favorável à Lava Jato, para patrocinar esse recuo aí? Obrigada, Cristiana. O presidente Geraldo Alckmin não é Michel Temer. Não é Dilma Rousseff, não é Lula, é Geraldo Alckmin. A convivência que eu estou tendo com ele tem me mostrado uma pessoa absolutamente com o senso da responsabilidade, do poder que ele dá, para saber as escolhas que vai ter que fazer, para fazer uma gestão no Brasil que dê uma justificativa à sociedade brasileira que é possível, sim, você fazer política de maneira certa, correta, como eu faço no mandato. Eu não saí do jornalismo para fazer igual. Então, eu quis mostrar que era possível, sim. Eu faço o exercício do meu mandato dessa forma. E Geraldo Alckmin fará da mesma maneira. Quando ele fala que vai ter uma composição de ministério, primeiro, reduzir o número de ministérios, que é necessário. Segundo, compor o ministério, não com apadrinhamento político, simplesmente pelo apadrinhamento político, sem olhar a ficha de cada um, a competência de cada um, para cada área de governo, que vai ser fundamental. O país está quebrado, os estados estão quebrados. A senhora agiu... Era de um partido de oposição e agia sozinha. Se for o governo, muda tudo. Eu sou independente, inclusive, Cris, em relação ao partido vota de um jeito, eu voto de outro. Eu sou independente em relação ao governo. Não tenho nenhum cargo no governo federal para exatamente ter independência de poder agir dessa forma. Então, em relação ao partido, da mesma maneira, eu tenho agido dessa maneira. Candidata Miriam Leitão tem uma questão para a senhora. Eu vou mudar de assunto, candidata, e vou falar do PL do agrotóxico, que é chamado de PL de veneno, mas que o seu cabeça de chapa chama de PL do remédio. Ele falou isso. Só que várias instituições científicas, Fiocruz, Instituto Nacional do Câncer, SBPC, soltaram notas públicas, foram várias outras, estou citando só 3. Notas públicas mostrando os riscos enormes desse projeto de lei. É isso mesmo? É remédio? A senhora apoia esse projeto? Miriam, eu tenho uma vinculação com o setor agropecuário brasileiro de muito tempo. Toda a minha militância como jornalista foi porque eu sou de um estado agropecuário, fundamentalmente, que é o Rio Grande do Sul, ao qual eu tenho uma honra muito grande de representar. E o Rio Grande do Sul começou sempre o grande debate dos temas que na ciência hoje se revelam atualizados. A questão da biossegurança, da biotecnologia. O Rio Grande do Sul é que começou o debate todo relacionado a essa matéria. Eu perguntei sobre o projeto. Dos transgênicos. Eu sei sim, dos transgênicos. Apenas para situar, foi um tema da mesma maneira polêmico. Ele antecedeu os produtos modificados geneticamente, antecedeu a questão dos defensivos agrícolas, agora da chamada. O que trata essa lei? Tal qual nos medicamentos para as pessoas, nos medicamentos, como na pesquisa clínica, o Brasil demora demais para fazer. E alguns laboratórios, no registro de pesquisa, fazem reserva cartorial, porque uma licença fica, depois que ele concede a licença da Anvisa, por exemplo, ele fica anos detendo aquela patente, não permitindo uma concorrência de um produto similar ou talvez sustentavelmente melhor do que aquele. Então, tem que ver do ponto de vista da desburocratização, mas a composição biológica... Mas eu queria biológica, ver da perspectiva da saúde humana. Revoga esse projeto? Miriam, deixa eu lhe falar. Hoje em dia... Eu trabalho olhando a ciência, não olhando ideologia, não olhando se isso é capital, se isso é de uma multinacional. A ciência está aí para pesquisar, os laboratórios investem muito. Veja que há 40 anos atrás, o brasileiro consumia tudo orgânico, não tinha nada com nenhum contaminante químico.
e durava 45, 50 anos. Hoje ele consome tudo isso e está tendo uma taxa de longevidade de 76 no projeto anos. de lei de agrotóxico. Como? Porque esse projeto de lei... Mas eu preciso ter uma... Mas até agora eu não tive a sua resposta. A senhora, então, apoia esse projeto. Esse projeto, um dos itens, ele revoga um princípio da atual lei, um item da atual lei, que diz o seguinte, que agrotóxicos que afetem a saúde humana, má formação de fetos, que provoquem câncer, não pode ter aprovação. E isso revoga esse princípio. Entre outros, essa lei tem vários itens. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de saúde humana, de proteção, do princípio da precaução. A senhora não acha que o princípio da precaução, nós temos dado que ter o o princípio da precaução, dessas instituições Miriam, temos que ter o princípio da precaução baseado na ciência. Não no achismo, então, eu estou falando de na ciência, na ciência. SBPC, Instituto Nacional do Câncer, mas é preciso, Fiocruz, a senhora não acredita nessas instituições? Não, eu respeito todas elas, claro, convivo com elas, porque trato muito de câncer. Olha, minha vida, eu comecei lá defendendo a agricultura, hoje 50% da minha agenda é câncer, sou autora de leis na área do câncer, leis importantíssimas, só uma das leis que já está em vigor, que obriga planos de saúde a fornecerem a quimioterapia oral para o tratamento do câncer aos clientes dos planos de saúde, só isso valeria a pena, já teria justificado o meu mandato. Mas além dessa, tem outras leis na área do câncer. Mas essas instituições científicas estão dizendo que é veneno. E uma delas tem a ver com o câncer, que é uma lei minha que está na Câmara agora, que agiliza a pesquisa clínica. E aí entra nessa linha da lógica da desburocratização. Agiliza a pesquisa clínica. O Brasil é muito atrasado, demora tanto que pesquisadores brasileiros na área de novos medicamentos foram embora do Brasil e só dizem que vão voltar quando essa lei for aprovada. A Câmara já votou na primeira comissão e vai para outra. E o problema é esse, atualizar a ciência. Toda a precaução deve ser feita, mas com bases científicas. Científicas, porque esse é o fundamental. Pois são os cientistas, são exatamente os cientistas. Quando for assim, eu queria que, claro, a base científica eu sempre vou respeitar, e quando a matéria chegar na Câmara, no Senado Federal... Nasceu no Senado. Nada, quando ela vai ser modificada, ela tem que voltar para o Senado. Senadora... Gabeira, Fernando Gabeira. A base científica é importantíssima. Eu também tomo como uma referência. Mas nós temos visto em várias questões, a senhora mencionou, por exemplo, os transgênicos, né? Eles entraram clandestinamente pelo Rio Grande do Sul, da Argentina. Chamado Maradona até. Eles entraram por lá. E, na verdade, existem cientistas com uma posição, existem cientistas com outra posição. Que papel nós teremos? Quer dizer, a senhora se diz defensora dos agricultores, e eu acho extremamente interessante. Mas a gente também que tem a pretensão de defender a saúde humana. Claro. Então, o tema está em suspenso, porque o projeto diz é proibido só aqueles agrotóxicos que têm um perigo inaceitável. Mas, cientificamente, esse inaceitável seria tema de meses de discussão. O problema é que nós nunca vamos ter princípios ativos apenas aqui no Brasil. Eles terão sido testados, Gabeira, muito antes... E proibidos lá. Não. Alguns. Alguns são, outros não. Mais ainda, nós aqui no Brasil estamos comprando alimentos, trigo, milho, arroz de países que usam produtos agroquímicos que são proibidos no Brasil. E nós importamos abertamente. E quando tentamos fazer uma barreira sanitária para esses produtos, nós fomos proibidos simplesmente porque isso fere as regras da OMC, as regras do comércio mundial. O Itamaraty disse contra, o ministro Pidica disse que era contra e nós não pudemos aprovar isso. Ou seja, isso é contraditório. Se nós esquecemos o nós e eles, pois nós veremos que há um número muito maior de pessoas na humanidade que consomem alimentos brasileiros do que os brasileiros consomem alimentos do exterior. Nós somos um país, um produtor muito importante. Não tão quanto a Holanda, nem quanto os Estados Unidos, mas somos muito importantes. Mas a Cristiana Lobo, candidata, faz parte desse... Exatamente. Eu estou só pegando na rabeira dos colegas, mas, enfim, o agronegócio, sem dúvida alguma, é um fator importante para o crescimento econômico, 25%, toda a cadeia influencia no PIB brasileiro. Mas ele trata de assuntos
que são muito caros ao mundo contemporâneo e provoca reação. Por exemplo, aumento do desmatamento para a produtividade, como dizia o Gabeira, a Holanda consegue isso, produtividade maior, com mais pesquisa. Trabalho escravo ainda é um assunto que ainda está na nossa pauta, que provoca também indignação geral, além da questão do agrotóxico que a Miriam levantou. Eu pergunto à senhora, é o preço a pagar, até com saúde, com tudo? Querida Cristiana, agora eu vou te chamar de querida, porque depois dessa pergunta, levantou a bola, agora eu vou ter que falar. Cristiana Lobo, você sabe quanto % do território brasileiro é usado para produzir 332 milhões de toneladas de alimentos? 9% do território brasileiro. O doutor Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, e eu vou citar aí uma fonte, traz esses dados. Aliás, a NASA já mostrou esses dados por satélites, sensoriamento remoto, tudo isso. 9% do território brasileiro. O que nós produzíamos há 50 anos e agora, com o avanço da tecnologia, você está produzindo, nós somos muito melhores do que a Holanda, muito melhores do que os Estados Unidos, vamos superar os Estados Unidos em produtividade, porque a ciência veio nos ajudar a isso, a tecnologia, a sustentabilidade. Nenhum país tem um código florestal como nós temos. E ainda fizemos um código florestal absolutamente sem pensar, aplicando a regra de preservação permanente na área rural, igual na área urbana. Então, aqui o Rio de Janeiro, que tem o mar, que tem lagoas, ele teria que preservar igual que você preserva na área rural. Então, nós temos essa dificuldade de fazer leis mais adequadas à realidade e isso simplesmente revela o quanto nós preservamos o meio ambiente. Se você sobrevoar o Rio Grande do Sul e olhar a preservação que aqueles gaúchos que foram para o Cerrado, que foram fazer a diáspora do Rio Grande do Sul e que levaram a riqueza desse país. Nós temos que entender o país com a sua complexidade, com as suas necessidades. Não fosse o campo, nós estaríamos em que situação? O superávit comercial todo vem da área rural. A grande parte do superávit comercial que nós temos abastece o mercado. Nós éramos importadores de comida. Nós somos, não só abastecemos o mercado interno e ainda somos hoje o maior importador de trigo do mundo. Daqui a pouco nós vamos ter que importar, nós estamos importando leite. Nós devíamos estar exportando leite, plataformas para exportar leite. Então, e tem gente hoje, ouviu num debate nosso, para acabar com o churrasquinho nosso de cada dia. Acabar com matar o boi ou a vaca para fazer churrasco. Candidata Miriam Leitão tem mais um tema fundamental desse... Vou trocar novamente de assunto. Vou falar de educação. O candidato a presidente na sua chapa governou São Paulo durante muito tempo, 4 vezes. E ontem saiu o IDEB. E São Paulo vem perdendo a liderança em todos os níveis. Ele perdeu também... Do último IDEB para cá, perdeu 0,1. 0,1, mas ele foi para o 4º lugar, né? Ele foi para o 4º lugar, aí empatado com Rondônia, com Ceará. Ele, no 1º lugar, está Goiás, 2º Espírito Santo, 3º Pernambuco, no ensino médio. Então, eu falo disso porque o programa do seu partido, o programa da sua chapa, fala que promete aumentar 50 pontos do PISA, a educação brasileira em geral, durante o mandato. E ele não consegue ter aumento do desempenho lá, muito pouco. Quer dizer, é o estado mais rico e tal. Então, eu queria que a senhora analisasse esse ponto. Será que não fizeram uma promessa vã? Como é que vai alcançar isso se não conseguiu em São Paulo? Miriam, eu acho que é sempre positivo que acenda uma luz amarela com uma redução de 0,1. Os especialistas dizem que isso não é pouco. 0,1. Não vamos subestimar, por isso que eu falo luz amarela, que isso sirva de uma provocação. Você não pode baixar a guarda, você precisa continuar investindo muito para evitar que no ano que vem, seja em vez de 0,1, seja 2 a queda no IDEB. Nesse sentido da realidade. E eu penso que a proposta que o presidente Geraldo Alckmin tem é uma proposta concreta, porque foi feito em São Paulo. 300 creches foram abertas em São Paulo.
Esse é um problema fundamental do Brasil hoje. Nós temos... É que São Paulo, que Espírito Santo conseguiu aumentar 0,4, o Goiás 0,5, enfim, vários estados melhoraram e São Paulo não conseguiu. E é exatamente esse modelo de São Paulo que ele quer aplicar no Brasil e com essa promessa. Então, eu não consegui entender como é que vai se conseguir fazer isso se o candidato a presidente na sua chapa vai fazer alguma autocrítica, vai explicar por que ele não conseguiu. Primeiro, você sabe, Miriam, que no sistema federativo brasileiro, as responsabilidades são compartilhadas. O governo federal é responsável pelo ensino superior. Sei. Os estados, eu estou falando do IDEB do ensino médio público e estadual. Eu sei. Os estados pelo ensino médio e os municípios pelo ensino fundamental e pelas creches. Você não pode desenvolver nenhum programa com esta complexidade, com essa envergadura, se você não tiver uma concertação com as 3 unidades da federação, os 3 entes federativos. E para isso é preciso um esforço gigantesco. Alguns estados que trabalharam mais, no caso do Nordeste, tem estados com níveis surpreendentes. Por quê? Porque tiveram um trabalho extraordinário. Escolas dentro de um mesmo estado, de uma mesma cidade, têm um desempenho completamente diferente, mas eles são contaminados pela média do mau desempenho. Então, você tem que tratar dessa questão com a complexidade que ela tem e fazendo um esforço gigantesco. Eu acho que o que foi o trabalho e o resultado obtido em muitas áreas do ensino fundamental e das creches especialmente, porque hoje uma creche é a base de tudo, é o ensino infantil, é a educação infantil, o ensino fundamental do município e o ensino médio. Hoje nós temos uma deficiência grave na área do ensino técnico, por exemplo. Nós estamos, no caso, foi criado pelo governo passado, o Pronatec. A evasão do Pronatec, Miriam, foi 80%. Alguns bilhões de reais investidos nisso, 80% de evasão. Então você está desconectado. E aí os problemas de governos sem responsabilidade. Planejar o que você quer alcançar. O que você quer alcançar com Ciência Sem Fronteira? O que você quer fazer com isso? Nada. Você não faz planejamento e você tem que atualizar ensino técnico, que o mercado precisa. Não adianta você idealizar uma coisa se não estiver conectada com a necessidade do mercado. Senadora. Você vai estar formando cozinheiros quando o mercado está precisando de funileiros ou de soldadores. Então, você tem que estar com essa conexão para ter uma produtividade com aquele gasto que você vai fazer em qualquer programa, porque é investimento, é dinheiro público, para que o resultado disso seja um resultado de eficácia e resultado de IDEB, de PISA, de qualquer outro indicador da área da qualidade de ensino. Senadora, durante 9 anos, o Brasil conseguiu avançar apenas 20 pontos no IDEB. São Paulo conseguiu avançar 20 pontos. E agora existe uma proposta de se avançar 50 em 4. A nossa tarefa aqui é tentar checar a viabilidade dos programas. Qual é o acelerador que vocês encontraram para fazer 50 pontos em 4 anos? Qual é o mistério? A gente tem que sempre, na política, Gabeira, oferecer o máximo para oferecer o possível. Eu acho que a política... Ou então dobrar a meta. Não, mas você tem que fazer isso. Senão você meta e dobramento. Você sempre vai ter assim, uma limitação orçamentária, você vai ter uma série de componentes nesse processo que vai exigir também uma grande capacidade de articulação. E aí vem, de novo, a capacidade do presidente Geraldo Alckmin nesse entendimento que eu acho que hoje na democracia vai ter, não só com os governos dos estados, com o sistema do ensino superior, com os municípios, que ele foi ex-prefeito, ex-governador, então ele tem essa facilidade de entender as dores de um gestor municipal, e que é muito grave hoje, os municípios também estão quebrados. Dos 5 estados maiores do país, só 2 estão com uma situação fiscal razoável, que é São Paulo e o Paraná. Agora, a situação geral é de absoluta ingovernabilidade, e você vai precisar articular com os municípios e com os estados, e você vai precisar, sobretudo, e aí talvez a tarefa seja a mais difícil de todas, é ter com o Congresso Nacional uma interlocução respeitosa, porque ninguém decide no Congresso Nacional sem muito diálogo, sem muito respeito, sem muita, eu diria assim, articulação com responsabilidade. E a gravidade e a profundidade da crise que nós estamos vivendo
vai exigir ainda mais um rigor no trato dessas questões, sem tomar lá da cá. Mas, senadora, prometer uma meta dessa, que o Alckmin está prometendo, quando o desempenho, como a Miriam bem colocou, está caindo no estado de São Paulo, me parece não só irreal, como contraditório. Por que ele não fez o dever de casa? Você acha que foi pouco que foi feito em São Paulo? Não, mas não, se ele caiu o desempenho caiu. 0,1. Sim, mas caiu. Ele caiu para o quarto lugar. Vai apresentar isso daí como uma proposta para um desempenho, os 50 pontos no PISA em 8 anos, se em São Paulo não está fazendo o dever de casa, como é que... Como o Gabeira colocou, ficou uma coisa muito irreal, essa meta, fica parecendo mais uma propaganda eleitoral. Uma promessa. Uma promessa. Olha aqui, Camarote, nós não podemos imaginar que na política você escreva, não é matemática política, a projeção de um plano de governo, ele tem que pensar maior sempre. Precisa pensar maior sempre. Ele não pode pensar pequeno, tem que pensar grande. E vai fazer a execução de tudo aquilo que estiver ao alcance. E sempre para perseguir a chegar ao máximo possível. Eu acho que se a gente se contentar com isso, claro, você coloca aí do IDEB, sim, é um sinal amarelo para você fazer que isso aconteça de fato. E não basta apenas você fazer um anúncio, mas você ter a vontade política de fazer e de resolver essa questão. Candidata, o tema é importantíssimo, privado. Mas o Merval tem uma questão, ele disse que quer falar. Pereira, pois eu queria voltar à questão da educação, mas juntar com a cultura. Nós tivemos agora uma tragédia nacional. Crônica de uma morte anunciada. Pois é, mas por falta de investimento. A senhora mesmo disse que a crise é grande, nós todos sabemos, e não tem dinheiro para tudo, né? E, então, uma das coisas que eu queria perguntar é o seguinte: como vai se fazer para que tenha dinheiro para a educação, para a cultura, e se é verdade que o candidato a presidente, Geraldo, quer juntar o Ministério da Educação com a Cultura? Já foi Nesse assim. caso, já foi até com cultura e esporte, até o esporte estava junto. Eu me lembro que o Portela, Eduardo Portela, foi ministro de tudo isso. Meu colega acadêmico. E ele dizia muito, no meu tempo era tudo junto e tal. Então, eu queria saber como é que a senhora imagina que vai haver dinheiro para melhorar a educação e não deixar a cultura do jeito que está. Merval, eu gostaria de ser a ministra da Fazenda para poder dar umas respostas de números para você. Eu sou uma candidata a vice-presidente da República com o conhecimento dos graves problemas que nós temos no chamado déficit público, que para a população falar essa déficit público, crise fiscal, é uma coisa um pouco vaga. Na verdade, gastou-se demais, gastou-se além do que se podia, e aí deu essa desorganização, essa desordem das contas públicas. Então, você precisa reorganizar a desordem fiscal das contas públicas para conseguir estabelecer prioridades que começa não só na educação. Saúde pública está na UTI, a saúde pública, a segurança pública, todos terão que ter um trato de prioridade com escolhas. Política é escolha. A senhora falou de segurança. E educação é uma das questões mais fundamentais de todas. A senhora falou da segurança e a Andréa Sadi tem uma questão que permeia esse tema. Pois não, Reinaldo. Senadora, o candidato Geraldo Alckmin levou à TV uma propaganda dizendo que as coisas não vão ser resolvidas à bala. E a senhora defende... Levou? Uma propaganda na televisão dizendo que as coisas não vão ser, os temas, os grandes problemas do país não serão resolvidos à bala. E a senhora defende o porte de armas no campo. Não tem uma contradição nesse discurso? Por quê? Devolvo para a senhora, não tem? Não, uma coisa é um agricultor, um produtor rural, nos confins do Brasil, sozinho, abandonado à sua própria sorte, sem uma patrulha rural para lhe proteger, sem policiamento, sem nada, só ele e Deus e a sua família. E aí vem o crime organizado que está avançando da zona urbana para a zona rural e ali chega, faz refém a família, os trabalhadores, se tiver trabalhadores ali na sua propriedade, e aí o patrimônio maior dele é ele, a vida dele e dos seus familiares. Mas a solução é armar? Sozinho.
ele deve ter o direito. Eu levantei essa questão para a doutora Raquel Dodge, quando ela foi sabatinada na CCJ, que eu faço parte, sobre isso, no caso do Estatuto do Desarmamento. E ela admitiu que você não pode tratar situações diferentes de forma igual, porque é uma situação absolutamente necessária que ele tenha essa proteção. Então, não há nenhuma contradição entre você decidir no âmbito político. Não pode discutir a não ser com o diálogo, com a interlocução. Você cobre o Congresso Nacional, você sabe que é uma casa que você tem uma complexidade, ali tem gente de A a Z, é o Brasil inteiro ali representado, são corporações ali funcionando e você tem que ter moderação, você tem que ter um equilíbrio para fazer a articulação política. Presidentes perderam o poder por falta de habilidade na articulação com o Congresso Nacional. Então, essa é uma forma de agir desarmadamente. A outra é você ter o direito de um agricultor, sozinho, abandonado pela sua própria sorte, o direito de fazer a sua autodefesa. É só não é simplesmente, não é só no campo, evidentemente, só no campo. Aliás, quero lhe dizer também, quando o Estatuto do Desarmamento foi votado, o Rio Grande do Sul foi o índice mais alto contra o Estatuto. Por quê? Porque o gaúcho é legalista por natureza. Você via sempre a imagem de um gaúcho com o revólver na cintura. Dizer que o Estado do Rio Grande do Sul era violento? Não. Simplesmente é uma questão cultural. E caça e pesca, havia todos registrados, o respeito a não fazer a caça nos períodos que não eram permitidos, que era a reprodução das aves, sempre foi respeitado. Então, é um Estado legalista, o Rio Grande do Sul, e por isso foi o índice mais alto contrário ao Estatuto do Desarmamento. Mas, no questão do homem do campo, eu sou favorável a que tenha a um trato diferenciado, sempre defenderei, é uma questão de coerência por conhecer a realidade do campo. Porque esse agricultor, ele compra os seus insumos, ele compra de manhã, de tarde, vai lá um caminhão e rouba tudo. Roubo de gado, que no Rio Grande do Sul tem uma palavra que só lá se usa, abigeato. É a palavra para tratar roubo de gado no Rio Grande do Sul, na manchete aumenta o abigeato. Maioridade penal. A senhora é a favor da redução? Sou a favor da redução da maioridade penal, porque se você tem um jovem com 16 anos, essa é a idade para mim que pode ser reduzida. Para que nível? Para 16 anos, porque se ele com 16 anos pode votar e escolher o presidente da República, escolher o governador, o prefeito, ele também tem discernimento. E hoje você não pode achar que um jovem com 16 anos não sabe o que está fazendo. Mas na área do direito, da sociologia, muita gente diz que há dúvidas a respeito. Eu não tenho dúvidas. Gerson Camarote. Candidata, tem uma questão do seu partido, Progressistas, que eu diria de traições nessa campanha, traições para todos os lados. O presidente da sua legenda, o senador Ciro Nogueira, foi lá no Piauí, que é o estado dele, recebeu Haddad, apoiando Lula, fez um apoio explícito lá, quando fechou uma aliança com Geraldo Alckmin. No seu estado, o Progressistas, a senhora, inclusive a sua candidatura a vice foi para barrar o movimento Bolsonaro, lá no Rio Grande do Sul. Mas, sim, senadora, os seus colegas falam isso. Os seus colegas de PP. Não são meus porta-vozes. Não, mas tudo bem. Mas lá, então, mais uma parcela do PP lá continua apoiando o Bolsonaro. Como é que a senhora observa esse movimento de traição? A senhora falou com o presidente do partido, reclamou, como é que está isso? A decisão da convenção do partido foi de que o partido não imporia uma regra respeitando as posições regionais. O Brasil tem muitas particularidades e a política maiores ainda, regionalmente falando. Veja que, como eu disse há pouco nessa nossa conversa, que em 2014, lá no Projac, no último debate Dilma e Aécio, eu estava de um lado da plateia, do lado da plateia que estava lá acompanhando o Aécio, e do outro lado estava o Ciro Nogueira com a Dilma Rousseff. Então, as peculiaridades regionais são assim nos partidos políticos. Então, ele fez lá uma aliança com o PT, com o governador atual, que vai à reeleição, e é assim mesmo. Eu não me surpreendo que seja assim, estamos em campos opostos, ele sabe. Mas o presidente da legenda, que fechou o apoio nacional... A coerência tem que ser cobrada da minha coerência, não falar pela coerência do presidente. Não, mas a senhora cobrou dele? O presidente, como eu lhe disse, na convenção foi dito que o Partido Diretório Nacional respeitaria as posições regionais. Portanto, se ele tomou essa decisão, está coerente com a decisão. A senhora fica constrangida? Como? A senhora fica constrangida? De quê? Dessa posição de traição no seu partido. Constrangida por quê? Porque a senhora
candidata do PP a vice-presidente, senadora, na não chapa fico do... constrangida coisa nenhuma, cada um tem que... as suas atitudes têm que ser a responsabilidade. É uma questão de sobrevivência eleitoral do candidato. É o pragmatismo. É o pragmatismo político, quer dizer, eu faço as coisas por convicção. Outros fazem por pragmatismo, outros fazem por interesses regionais, que eles têm que explicar por que estão fazendo isso. Eu estou explicando abrir mão de um mandato, de uma reeleição de 6 anos, para contribuir para que o nosso país saia dessa radicalização, para um lado e para outro, entre num entendimento, entre num consenso, volte a ter uma capacidade, uma tolerância, um respeito. Nós estamos tendo uma intolerância na questão religiosa, uma intolerância na questão racial, nós temos uma intolerância na questão de gênero. Então, o país está dilacerado. E a minha intenção exclusiva, modestamente, Camarote, é ver esse nosso país retornar aquilo que ele tem na essência, né? Um povo generoso, uma sociedade mais generosa, mais compreensiva, mais tolerante, com maior capacidade de diálogo e de entendimento. Nós estamos, assim, numa permanente guerra e eu não sei, é uma coisa que suscita cada dia mais isso. Eu temo esse clima de beligerância. Mesmo reconhecendo, pois o meu estado é um estado litigante, o gaúcho mas é litigante pelos seus direitos. O maior índice de judicialização na área da saúde é no Rio Grande do Sul, porque ele luta pelos seus direitos, mas não é essa litigância que eu falo. Eu falo na intolerância que está até no relacionamento, as brigas até de famílias em função política. Então, não é um clima bom, não é assim. Então, talvez essa falta de esperança, essa falta de expectativa tenha levado tanta gente a ir embora do Brasil. O endereço mais correto é Portugal. Todo mundo, você conhece alguém sempre, eu vou embora para Portugal, estou me transferindo. Eu quero que jovens não tenham que sair do país. Porque o país tem que mudar, nós temos que mudar. Eu quero trabalhar. Enfim, se não der certo, a minha parte eu fiz. Eu estou trabalhando intensamente com esse propósito. Abrir mão, eu digo, de 8 anos de um mandato, quase certo, na política não tem nada certo, 8 anos, por 4 anos, com um resultado incerto. Mas eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Tá? Não é nada, eu sou uma senadora, 8 anos de mandato, estou terminando agora, trabalhei assim com toda sinceridade, com todo empenho, economizando o dinheiro público, fazendo tudo que eu disse e falo, não recebo auxílio moradia, tenho um trato de produção legislativa sintonizada com a sociedade e todas as minhas iniciativas vêm da sociedade, não são assim ideias que nascem. Então essa questão para mim, eu fico sinceramente triste com essa situação de animosidade, de intolerância que nós estamos vivendo. Com relação a essa questão de traições e composições regionais, a gente não vê nenhuma contradição em outros estados apoiando o Alckmin. A gente não vê ninguém do PT, do PMDB apoiando o Alckmin. E estamos vendo em vários estados deserções, partidos que oficialmente apoiam o Alckmin, e, na prática, há divisões. Então, a senhora não teme que seja essa uma das razões porque o Alckmin não sobe nas pesquisas? Merval, aí a justificativa é que nós temos que continuar lutando para fazer uma reforma política de fato e de direito. Não uma meia sola, não uma meia reforma. Esse sistema político que nós estamos, que está em vigor, ele faliu. Ele faliu inteiramente. Faliu inteiramente. Você olha em qualquer partido, da esquerda à direita, você vai ver essas contradições. E são profundas contradições, em todos eles. Então, você tem o PMDB, tem um candidato, você olha lá para qualquer lugar, você vai ver o candidato ao Senado está defendendo outro candidato. Dentro do mesmo partido, não é só no PSDB, não é só no PP. Todos os outros partidos estão vivendo os mesmos dilemas, senadora, as mesmas contradições. As mesmas contradições. Eu acompanho a sua trajetória e acho que a senhora seria eleita facilmente senadora no Rio Grande do Sul agora. Obrigada. Por um caminho que trilhou. Mas lendo uma das suas entrevistas, quando havia uma dúvida,
a senhora disse, eu não gostaria de dar um pulo maior que as pernas. Nesse momento da campanha, era um pouco estagnada. A senhora não tem medo da sua profecia se realizar? Gabeira, o risco político, a gente, na vida, permanentemente, está correndo risco. Sempre. E a política muito mais ainda. E o risco que eu corro é um risco calculado. E eu não me arrependerei em nenhum momento das decisões que eu tomei, porque eu as fiz e tomei essa decisão com muita convicção, acreditando na capacidade do presidente Geraldo Alckmin de fazer a diferença. Pelo seu preparo, pela sua experiência, pela sua capacidade, pelo seu respeito, pela sua capacidade, um deputado federal, um prefeito, um deputado federal, governador por tanto tempo. Então, ele tem essa, digamos, essa forma não mais foi deputado moderada. federal, mas tudo bem. Foi governador, hein? Foi constituinte. Foi constituinte, foi relator da Constituinte, Gabeira. Foi constituinte, desculpa. Relator da Constituinte. Que não estava na minha época. Você era muito jovem. Nós vamos fazer um intervalo agora. A Central das Eleições faz um rápido intervalo. Voltamos já com o segundo bloco dessa entrevista com Ana Amélia, candidata a vice de Geraldo Alckmin. Até já. Central das Eleições está de volta e hoje a entrevistada é Ana Amélia, candidata a vice-presidente da República na chapa de Geraldo Alckmin, do PSDB. Neste bloco, nós vamos fazer um ping-pong, perguntas e respostas, um bate-bola rápido entre os meus colegas e a candidata. Vou começar com Merval Pereira. Foro privilegiado. A senhora não teme que a ampliação da proibição do foro, a negação do foro para todo mundo, acabe não dando em nada? É um risco, Merval. É um risco. Temos que ser vigilantes para evitar que ele seja um estímulo à impunidade. Gabeira. Venezuela. Como é que a senhora vê a Venezuela? Como é que a chapa vai ver? Preocupada com a situação do país, mas muito mais com os venezuelanos que estão vindo para o Brasil e que nós temos que ter com eles uma atitude humanitária de acolhimento. Mas é preciso que você tenha aí um cuidado também de evitar que haja uma contaminação desse processo em outras regiões e evitar uma xenofobia, Gabeira. Meu temor maior, o que aconteceu em Roraima, é uma coisa triste e lamentável. Por isso que eu falava da intolerância, que chega nesse nível de radicalização, condenável sob todos os aspectos. Então, nós temos que ter uma medida, acho que os governos falharam nesse processo da entrada dos venezuelanos e devíamos ter tido uma atitude mais adequada, mais correta em relação a esse episódio grave. Andréa. Senadora, quando o Geraldo Alckmin confundiu a senhora com a Cátia Abreu, o que ele falou para a senhora depois disso? Não, eu brinquei com ele publicamente num evento lá em Porto Alegre e eu disse que ele gostou muito quando ele confundiu a Angélica com a Eliana. E a repercussão foi muito simpática, muito positiva, então ele resolveu fazer uma brincadeira comigo também. Mas eu não me incomodei absolutamente, porque admiro muito a Cátia Abreu, é uma senadora e temos uma excelente relação, então eu não me incomodei. Se fosse me incomodar com uma coisa dessas, quem na vida não cometeu um ato falho? Atire a primeira pedra. Miriam Leitão. Candidata, o economista Perso Arida, estava sentado aí na sua cadeira, defendeu uma redução forte das tarifas de importação. O programa fala numa nova abertura comercial, mas a senhora sempre teve posições mais protecionistas, principalmente em relação à indústria, de calçados do Rio Grande do Sul, que é um dos suas grandes defesas. Como é que vai ser isso dentro do governo? Eles querem fazer uma nova abertura, reduzir todas as tarifas de importação e a senhora é mais protecionista. Eu tenho que ver também que você não pode penalizar os setores que são... O setor calçadista é altamente empregador de mão de obra. O que quiseram fazer agora, recentemente? É autorizar, reduzir o IPI para importação de calçado esportivo. São as 4 grandes marcas, Miriam,
4 grandes marcas que são fabricadas na Ásia, em vários países da Ásia, vindo concorrer com indústrias brasileiras. É o emprego. A minha preocupação, no momento que você tem 13 milhões de desempregados no Brasil, você trazer um produto pronto e acabado, quando você tem fábricas aqui, e com o argumento, vai reduzir o preço. Ora, numa situação fiscal que nós estamos vivendo, você fazer um benefício dessa natureza, nessa hora, eu acho inadequado e inoportuno. Então, sou contra você taxar a exportação de produtos agropecuários neste momento. É totalmente indefensável essa posição de fazer como fez o Macri lá na Argentina, lá por outras razões, a crise se agravou. Mas ninguém está discutindo isso no seu programa. O programa fala em nova abertura comercial exatamente para integrar a indústria brasileira às cadeias globais de suprimento, porque o Brasil é muito isolado. E esse é o pensamento dentro da proposta econômica do... Sim, aí você tem um setor, Miriam, que você precisa ter realmente, é você modernizar o parque industrial brasileiro, aí você tem que fazer a desoneração da importação de bens de capital. Você não vai modernizar trazendo tecnologia nova sem isso. Mas a senhora é contra uma nova abertura, não, mas se você vai trazer produtos sem similar nacional, não há nem, você não tem como, eu não vou, digamos assim, meu protecionismo vai ao limite do razoável. Se você não tiver similar nacional para um equipamento de alta tecnologia para introduzir no Brasil, nós vamos exportar agora umas turbinas feitas aqui em Sertãozinho, aqui em São Paulo, perto de Ribeirão Preto, para a Alemanha. Produção nacional para usar para geração de energia, bioenergia, na Alemanha, a partir do aproveitamento do lixo. Nós aqui estamos fazendo isso, bioenergia, através do aproveitamento da... Mas a senhora admite que aí tem um ponto de conflito entre a senhora e o programa econômico, porque ele é muito mais liberal. Ele é muito mais liberal. A senhora está querendo aberturas localizadas. Pontuais. Eles querem indiscriminada. Eles também têm habilidade. O Persuadido é uma pessoa muito inteligente. Ele sabe como é que é. O Brasil não é um país único. Ele tem facetas muito peculiares. Então, tem que fazer bens de capital. Você tem que fazer a desoneração porque você não tem similar nacional e precisa fazer a modernização em alguns setores para torná-lo mais competitivo. Então, eu acho que aí não há uma discussão, não há uma divergência conceitual. Plataforma de petróleo deu errado, né? Como? Plataforma de petróleo deu errado. Querer fazer no Brasil uma... Isso é coisa do PT, nós vamos fazer isso, né, Merval? Nós vamos repetir erro, não se repete erro. A proposta do petróleo é pesquisa, prospecção, na produção, tirar o óleo de onde ele está. E refino, aí vai para o setor privado, que é mais eficiente, mais rápido, e nós não vamos entrar com o que nós fizemos, enterramos a Petrobras. O Gerson Camarote tem uma pergunta, senhora. Candidata, o PP, o seu partido, Progressistas, comanda o Ministério da Saúde. É um comando político, um loteamento político. E o que a gente vê hoje na saúde é uma das situações mais dramáticas da história do país. Mortalidade infantil voltou a subir. Você tem doenças que estavam erradicadas voltando, alarmando a população. A questão de vacinação, taxas baixíssimas de vacinação no país. Eu lhe pergunto, foi um erro esse loteamento político do PP no Ministério da Saúde? Olha, Camarote, eu estive em São Paulo, visitando o INCOR, convidada pelo doutor Roberto Calil Filho. Visitei também o Sírio-Libanês, mas sobretudo o INCOR, que é público. Visitei o ICESP também em São Paulo, não agora, mas em outra oportunidade. E as referências que eu tive sobre o que foi feito no Ministério da Saúde foram que medidas de racionalização de gastos foram feitas adequadamente. Há um secretário executivo no Ministério da Saúde, o doutor Francisco Figueiredo, que tem feito um trabalho extraordinário de racionalização. O problema da saúde não é tanto gasto, não é tanto a questão do recurso como gestão no Ministério. E você está falando desses números, mas o PP está no Ministério há 2 anos, 2016 a 2018. Então, tivemos 2 ministros, Ricardo Barros e agora Gilberto Locke. E eu tenho acompanhado lá e visto uma preocupação muito grande exatamente com essa questão da eficácia do recurso disponível para aplicar. Inclusive programas relacionados a aproveitar que
um programa na área da saúde, que não foi perguntado aqui em São Paulo, o Santa Casa Sustentável, é um programa elogiado que eles querem. Mas a questão é, a senhora defende esse loteamento político na saúde nessa situação que a gente está vendo? O médico, o presidente Geraldo Alckmin, vai fazer da saúde uma das áreas prioritárias de comando absolutamente competente para que tenhamos uma saúde de melhor qualidade e o uso adequado do recurso com efetividade daquilo que existe de orçamento. Então, vai ser assim, dessa forma, e não tenho nenhuma dúvida sobre a competência que o Ministério da Saúde terá e os outros ministérios estratégicos, como a educação, como é o caso da educação e tantos outros. A economia nem se fala. Cristiana Lobo. Senadora, a senhora falou tanto em pacificação, beligerância, que não pode continuar, mas quando a caravana do PT teve no Rio Grande do Sul, a senhora falou que era para receber os petistas, os petistas, dois pesos, duas medidas, incoerência, ou era discurso de... Não, Cristiana, os gaúchos são assim, para os amigos tudo, para os inimigos o respeito. Era um sinal de respeito também. Brincadeira à parte, ironia à parte, Cristiana, não vamos fazer... aquele discurso que eu fiz foi um discurso para os convencionais do meu partido, tá? Do Partido Progressista, que estavam reunidos, e havia uma passagem lá. Fui brindada com uma carta do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ele me atacando e atacando ao presidente Geraldo Alckmin. Eu, por ele, na visão dele, ter sido responsável, responsável pelos tiros em Curitiba. É dar-me um poder que eu não tenho. Então, eu acho que aí é um exagero de uma narrativa da vitimização que não comporta. Quer dizer, como eu fui tratada pelo PT em 2014, se você tivesse imaginado como me trataram, e eu fiquei quieta, amargando, quieta e calada e silenciosa. Agora, eu não posso dizer, o Rio Grande tem esse gesto, né? Aqui há respeito, o Rio Grande tem respeito. Mas eu quero fazer uma outra perguntinha bem rapidinha. A senhora disse aqui que não será uma vice decorativa. A senhora vai aceitar um cargo, o papel institucional. O que Ana Amélia gostaria de fazer como vice-presidente do Brasil? Primeiro, cumprir rigorosamente o que está na Constituição, o papel de uma vice-presidente, e quero ajudar o presidente a isso. E ter funções que eu... Ministra da Agricultura? Não. A senhora já recusou, né? Gostaria de ser ministra da Defesa. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. A Central das Eleições está terminando agora. Eu agradeço mais uma vez a candidata, mas muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, o nosso entrevistado será Eduardo Jorge, candidato a vice de Marina Silva, da Rede. Na quinta-feira, Fernando Haddad, vice do PT. E na sexta-feira, o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, do PSL. Boa noite para você e até amanhã.